Olá pessoal, boa noite aí pessoal da Paixão. Boa noite, eu não sei que horas vocês vão assistir, né? Olá pessoal da Paixão Culinária. Vamos iniciar hoje umas receitas de salgados veganos, né? Para esse curso. São receitas simples. Vou estar iniciando uma coxinha vegana, certo? A base dela é que eu estou usando um recheio, tomate seco com batata inglesa cozida salteada, certo? Recheio simples. Esse recheio só vou estar falando dele, eu não vou estar preparando aqui ao vivo, né? Porque não tem muito o que fazer e vocês vão gostar bastante, certo? Bom, esse aqui é o recheio, certo? É somente os tomates secos, aqueles que já a compra industrializados já no mercantil, só cortei eles em tiras, batata inglesa cortada em pequenos cubinhos, cozidos, depois salteado no azeite e milho verde. E um cheirinho verde só para dar aquele gostinho gostoso daqui da gente, né? Vamos estar iniciando pela coxinha, tá certo? Bom, eu tenho aqui caldo de legumes, certo? Esse caldo também já fiz previamente, né? É somente os legumes cozidos, né? A água do legume cozido sem ferver. Não esquece disso, gente, não pode ferver. Aqui o que tem? Eu botei cebola, cenoura, beterraba, pimentão. O que eu tinha de legumes aqui eu fiz um caldo, certo? Sem ferver a água, por mais ou menos uns 20 minutos ali, só esquentando, passando o caldo. Ficou isso aqui, certo? Aqui são 900 ml, é o caldo já coado, não é processado, é coado, certo? Se vocês também quiserem processar os legumes, podem, mas é arriscado dar algum probleminha com a quantidade de farinha. Vai precisar talvez menos farinha, certo? Esse aqui é o recheio. Para fazer a massa da coxinha, vamos utilizar somente a farinha de trigo. Aqui tem 900 gramas de farinha de trigo, que dá o equivalente a 4 xícaras, se eu não me engano, 4 xícaras de farinha de trigo. Também 900 ml de caldo e 120 ml mais ou menos de azeite, certo? O recheio aqui é uma sugestão minha, mas vocês botem o que quiser. Se vocês quiserem fazer de palmito, fica maravilhoso. Alho poró, né? E tem milhares aí que vocês podem experimentar. Vamos aqui começar com a coxinha, né? Vamos fazer a massa. A massa da coxinha, ela é feita pré-cozida no fogo. Eu acho que talvez muitos aí já façam, né? Coxinha já conheçam mais ou menos, mas vamos recapitular um pouquinho. Ela é pré-cozida no fogo até a massa chegar ao ponto. Depois disso, vamos tirar do fogo, ainda quente, vamos moldar, certo? Vamos lá. Aqui só a panela normal. Vamos pôr 900 ml de caldo de legumes. Se vocês quiserem utilizar aquele industrializado, né, daqueles pacotinhos ou daquelas cubinhos, vocês podem utilizar normalmente, certo? Eu gosto de utilizar o menos processado possível. Eu gosto de evitar. Então estou utilizando aqui o caldo que eu fiz, mas vocês podem utilizar aquele que vocês comprem em cubinhos ou em pacotinho, qualquer um. Mas legumes, certo? Vamos pôr farinha. Não vamos pôr toda de uma vez só, porque a gente pode precisar de um pouquinho mais para dar o ponto, certo? Aqui vamos cozinhar a farinha. A farinha não é bom adicionar ela com o caldo morno. Então, se vocês fizerem o caldo de legumes ou dissolverem, faça com bastante antecedência para poder deixar o caldo em temperatura ambiente
e assim não empelotar. Vocês vão cozinhar mais rápido e melhor. Outra, eu falei 900 gramas de farinha, certo? Mas muitas vezes você pode utilizar um pouco mais ou um pouco menos. Vai variar muito da própria farinha, da quantidade de água que a farinha tenha, certo? Que eu posso dizer, isso varia muito de marca para marca, de farinha para farinha, né? Tem farinha que você vai botar um pouquinho mais, tem farinha que você vai botar um pouquinho menos, vai variar muito. Essa minha aqui, com certeza já utilizou a quantidade toda. Procura utilizar farinha de qualidade, certo? O ingrediente de qualidade traz o alimento de qualidade, certo? Alimentos de uma qualidade inferior vão trazer um sabor não tão agradável e outras problemas vocês vão ter. Aqui, ó, vocês estão vendo, tá somente a farinha com caldo, por enquanto tá assim, mas vamos mexendo e cozinhando a farinha aqui. Dos nossos salgados, esse aqui é o mais trabalhoso. Nós vamos ficar aqui mexendo, cozinhando, até dar o ponto da farinha. E também bom nesse ponto, que vocês têm que ver se está empelotando. Se estiver empelotando, vocês tendem a quebrar os grumos que está aparecendo. Ó, essa receita vocês podem utilizar da mesma forma também fazer com caldo de galinha, certo? Se você não quer fazer a vegana, use caldo de galinha. Do mesmo jeito, podem fazer com as ossadas das galinhas, o caldo, né? Ou então do legume, você pode selecionar o legume que você quiser, certo? Pode usar um legume industrializado, pode usar o steito. Isso aí você vai fazer o seu sabor. Vocês estão vendo, está começando a pregar no fundo. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês, ó. Começando a pregar assim no fundo, vocês colocam o azeite. Pode colocar de uma vez só, todinho. O azeite vai dar uma consistência melhor na massa. Vocês vão ver essa receita aqui. Não necessariamente tem que ser um vegano para comer ela, não. Comida boa não tem classe, não. Quem quiser, come. É bom também que isso aqui já é uma academia, viu, gente? Aqui vamos esquentar as munhecas. Hoje em dia já tem umas macieiras, umas máquinas já para fazer esse serviço. Você só coloca lá o líquido, a farinha, a gordura, né, que vocês quiserem. E pronto. Aí ela já sai na temperatura certa, você faz a programação dela, ela está na temperatura certa. Deixa eu mudar aqui de fogo, esse fogo aqui é muito forte. Ela estava empelotando demais já.
Ela está começando a soltar da panela, do fundo da panela. Aqui requer muita munheca, viu, gente? E procure utilizar, fazer isso aqui com uma colher forte. O pessoal não recomenda muito colher de pau, mas sinceramente eu acho, para fazer isso aqui, a melhor que tem é a colher de pau. Que ela não esquenta tanto, o risco dela derreter é mínimo, né? Ou tem umas de plástico bem firme, bem resistente, que dá para fazer beleza também. Olha aqui, a massa como já está. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, ela está se soltando já do fundo da panela. E é cozinhar aqui, ó. Hoje eu vou estar passando justamente essas duas receitas para vocês. Isso daqui, que é a coxinha de tomate seco, com milho e batata. E posteriormente vou estar fazendo aqui com vocês um quibe vegano de carne de caju. É muito bom, viu? Ó, e essas receitas aqui, o princípio é esse aqui. Mas você pode substituir por qualquer outra coisa que você quiser equivalente, certo? Aqui tem que tomar muito cuidado agora para não queimar a massa. Vocês estão vendo? Estão dando para ver direitinho? A massa já está bem solta. E ó, não está grudando mais. Quando chegar esse ponto dela não grudar mais, ó, ela está se formando bem direitinho. Soltou do fundo da panela e você faz o teste nela e ela tá dando para você moldar, ó, aqui ó, tá dando para você moldar bem, então ela tá pronta já. Pronto, vamos deixar ela aqui no cantinho para ela esfriar um pouco. E já vamos começar já o quibe. Daqui a pouco a gente começa a moldar esse salgado, certo? A coxinha só é isso, a massa é exclusivamente isso, não tem segredo em massa de coxinha. Ela é feito isso, somente dessa forma. O recheio, vocês põem o recheio que quiserem. Essa foi a minha sugestão, certo? O quibe, aqui a gente tem 500 gramas de trigo para quibe. Eu já hidratei, já tirei o excesso de água, certo? Aqui são 2 xícaras de farinha de trigo, que dá o equivalente a 400 gramas, se eu estou bem certo. Eu sempre confundo as gramas com a quantidade da xícara, eu nunca consigo lidar bem. Aqui só é 4 cajus desidratados, né? Na verdade não é nem tanto desidratado, é somente tirar do suco. Eu tirei o suco manualmente, espremendo com a mão mesmo. Mas para agilizar o processo de vocês, para fazer isso aqui, vocês podem fazer o seguinte: cortem o caju em tirinhas fininhas e utilize aquele espremedor de batata para poder fazer purê. Utilize ele para poder espremer e tirar o suco do caju. Vai acelerar bastante o processo. Uma cebola picada, 4 cajus picados e sem suco. Aqui, suco de um limão,
certo? Somente espremido, não tem nenhum mistério aqui não. E 100 ml de azeite, pronto. O quibe, ele é mais fácil de fazer ainda do que você imagina, viu? É somente esses 3 ingredientes que nós vamos utilizar aqui. Os 3 não, esses 5, né? A farinha de trigo para quibe, farinha de trigo convencional, normal, sem fermento, as duas farinhas sem fermento, viu? Tanto a da coxinha como a do quibe, é sem fermento. Farinha de trigo branca, mesmo comum, suco de um limão, uma cebola picada, 4 cajus picadinhos. Você querendo, pode substituir o caju por outra coisa também. Pode substituir a cebola, se não gosta de cebola. Fica muito bom. Ele é todo feito com alho poró, muito bom mesmo. Pode botar só pimentão, pimentão bem picadinho, fica top, top mesmo. E 100 ml de azeite. Deixa eu só pegar aqui uma vasilha um pouco maior para a gente poder fazer a mistura. Acho que esse aqui nem tanto maior, mas vamos lá. Vou iniciar. Aqui tá a cebola tá crua e o caju também tá cru. Vamos dar uma temperadinha neles para poder ficar um sabor bem interessante. Frigideira quente, certo? Vamos aquecer a frigideira, azeite. Vou utilizar para temperar umas coisas bem interessantes, ó. Alho frito. Não sei se vocês conhecem esse aqui, alho frito. Isso aqui é páprica defumada e pimenta calabresa. Pronto. Frigideira quente. Um pouco de azeite. E vamos pôr aqui já a cebola e o caju junto. Deixar dar uma boa suadinha na cebola. O caju absorver o sabor. Para diminuir aquele rançozinho que ele tem. Que muita gente não gosta de caju. Vou dar aquele tragozinho. Enquanto isso, acho que nem, esse vazio vai dar nem certo também. Muito pequena. Vamos tentar fazer aqui nessa mesmo. Aí aqui, já vamos misturar farinha de trigo, o azeite, o limão vamos deixar por último, tá certo? Só misturar, gente, não tem mistério. O meu, eu acho que eu acabei diminuindo muita água, viu? Mas se tiver diminuído, é só colocar um pouco mais, que vai dar certo. Como o meu eu tirei a água há mais tempo, ele acabou ainda secando. Ele ficou hidratando mais ou menos por 1 hora. E tô com um pedacinho que eu tirei já a água dele. E ele acabou sugando toda a água. Então vamos só adicionando um pouco mais de água. A hidratação dele
Água morna até cobrir. Pode cobrir bastante. Outra, gente. Vocês querem fazer o quibe tradicional, que é feito com carne? Aqui é só carne moída. Bota aqui mais ou menos umas 400 gramas de carne. E dá beleza, viu? A carne, tem gente que gosta de fazer ela pré-cozida antes, né? Dá uma seladazinha. Ou você pode botar ela crua mesmo, tá? O meu secou muito, viu, gente? Então vou tomar cuidado disso aí. Eu não prestei muita atenção. Mas aí, se ficar pouco, é só você hidratando um pouquinho que dá certo. Não vá botar muita água de uma vez só não, né? Se o seu também ficar seco igual o meu. Ó, lembrando, aqui só é o azeite e a farinha, tá? E as farinhas, né? Isso aqui, gente, não é tão caro não, sabe? É um alimento bom, não é tão caro, rende bastante mesmo. E não é tão trabalhoso fazer. Querendo, você pode fazer esse pré-preparo antes todinho, antes de fritar ou assar, né? Você pode fritar ele no óleo, assar no forno ou até naquelas aquelas fritadeiras sem óleo, né? Pode também fritar nela, certo? Agora, uma coisa que eu recomendo, certo? Se caso for usar algum alimento, digamos, o tomate, dá uma secada no tomate antes, diminui a água do tomate, porque a água faz com que o alimento se estrague mais rápido, certo? Vou botar um pouquinho aqui de alho frito. Pimenta calabresa. Pra quem gosta, né? Tem gente que não gosta. E aqui é páprica defumada para dar um saborzinho, né? Gente, vocês imaginam perto que isso aqui tá, viu? Outra combinação que eu acho boa é a páprica com caju. Certo? E um pouquinho de sal, tá? O sal que eu estou usando aqui é o sal comum, sal iodado, certo? Também na farinha, um pouquinho de sal. Vocês não imaginam o cheiro que tá aqui, viu? Tá muito bom esse cheiro aí. Páprica defumada, cebola, alho frito, menino, é um cheirinho, viu? Pronto, tá quase no ponto. Ele fica mais ou menos como fosse uma goma, um cuscuz bem umedecido, certo?
que você pegando nele, ó, você já consegue moldar. Olha aí, já consegue fazer moldar ele direitinho, deixar na forma que você quer. Certo? Pronto. Aqui já vamos acrescentar todo o recheio. Não é nem recheio, isso aqui é basicamente o tempero, né, do quibe. Pode botar tudo. A quantidade disso aqui varia muito com o que você quer. Tem gente que gosta de muito recheio, de muito temperos desses, tem gente que gosta menos, tem gente que gosta mais da farinha. Vai variar muito. Você pode fazer isso aqui, como eu mencionei antes. Você pode pegar acho uns 2 maços de alho poró, pica bem picadinho, nem sela, junta com isso aqui direto. Hidrata o quibe, ponha a água, as farinhas, o sal, tudinho e bota o alho poró cru mesmo. Mistura bem. Pronto. Agora vamos adicionar o último ingrediente, o suco de limão. Vamos misturar. Não querendo usar limão, você pode substituir por vinagre, certo? Ao substituir por vinagre não dá muita diferença não, mas só procure de qualidade. Pronto, gente. As nossas massas já estão prontas. Vamos lá agora para os preparos. Vamos lá, é só a gente pegar uma boa proporção. Do mesmo jeito que eu falei da máquina de fazer a massa da coxinha, tem a de modelar. Então, formato tradicional do quibe, tá aí, ó. Bem simples, rapidinho a gente faz. Para ele não grudar tanto na sua mão, você umedeça um pouquinho sua mão com água mesmo, certo? Vou fazer aqui alguns. E vamos pressionando um pouquinho, tá? Não é só moldar não, vamos pressionar que ele vai tirando as bolinhas de ar de dentro e o risco dele abrir é menos. Esse aqui ficou um pouquinho grande, vamos deixar todo menorzinho. Aí você faz o tamanho que quiser. Pronto, eu fiz aqui 3. Vamos passar para a coxinha, senão a massa vai esfriar e a gente não consegue modelar ela.
uma limpadinha aqui. Vamos lá. A coxinha vai no mesmo princípio. Só que vamos fazer o seguinte, nós não vamos utilizar ovo para empanar, vamos utilizar água mesmo. Pegar uma xícarazinha com um pouquinho de água. É uma vasilhinha que você queira, uma baciazinha pequenininha, pouquinha água, não precisa de muita não. Eu estou usando para empanar o panko. É uma farinha que eu acho mais bonita, né? Que fica mais interessante. Mas você pode usar a farinha de rosca também, ou se quiser a farinha de trigo. Também fica muito interessante e até bem agradável o sabor você utilizar a farinha de milho. É aquele flocão mesmo. Olha aí, a massa está ótima para modelar. Já dá uma temperatura que dá para a gente pegar tranquilo. Vamos lá. Molha um pouquinho a mão para não grudar. E vamos lá. Aqui você faz o tamanho que você quiser. A melhor forma de fazer a coxinha manualmente, você faz uma bola, fura no meio, certo? Aí você põe um recheio. E sai puxando as bordas para cima. A massa está grudando um pouco ainda. Só molhar que para de grudar, viu, gente? Botei muito recheio. Esse aqui já vai moldando, vai puxando o biquinho, né? Fazer a coxinha. Tem gente que diz que esse modelo é exclusivamente da coxinha de frango. Então vocês podem fazer, pode fazer outro modelo. Do jeito que ela está aqui, vamos já para a farinha de trigo. Ela sai pronta para a farinha de trigo. Farinha de trigo não, minto. Farinha panko. Pronto. Está aqui nossa coxinha, gordinha. E daí é só a gente fazer os outros, vai fazendo. Deixa eu botar logo aqui o óleo para esquentar para a gente fritar. Aqui é óleo comum, óleo de soja mesmo. Sabendo que o óleo, para fritura, ele não pode passar de 180 graus. No máximo ele pode chegar até 190. Se passar de 205, ele passa a queimar. E outra, vai passar a não cozinhar teu alimento por dentro, vai fritar por fora e por dentro vai ficar
cru. Então, no óleo não pode passar de 180 graus. Na verdade, deixar nessa média, 180 graus, não passando 190. Quem não tem termômetro, pode usar aquela técnicazinha antiguinha da vovó, palito de fósforo no óleo. Tem gente que tem medo, mas não tem perigo nenhum. Pronto, vamos lá voltar de novo. A massa, conforme ela vai esfriando, ela vai ficando mais grudenta. A minha está bem fria já. Essa massa ela tem que ser feita realmente quente, senão ela gruda bastante. Deixa eu dar uma esquentada nela, para poder a gente conseguir modelar. O fogo não quis ligar hoje. Pois é, gente, é basicamente isso. Vamos só esperar o óleo pegar no ponto de fritura para fritar o que a gente já fez e aproveitar dos salgados, né? Lembrando, vocês podem alterar o sabor que vocês quiserem, viu, gente? Não é exclusivamente esses aromas, esses recheios que eu estou dando, não. Eu acho que ela pegou na temperatura aqui que dá para cozinhar, gente. Ou dá para moldar. Vamos lá, faz uma bolinha. Também o que ajuda um pouquinho a não grudar na mão e selar um pouquinho de azeite na mão, tá? Recheio. Colocar um pouquinho menos, que daquela vez eu botei demais. Precisei botar mais massa, né? Aí. Já tá dando pra gente fechar melhor, olha aí. Vamos bregar um pouquinho de água. E farinha panko. Pronto. Vamos lá de novo, mais uma. Quando essa massa começa a esfriar, ela já gruda, ó. Olha aí, ó. Já está esfriando. Aqui o clima está mais ameno, está esfriando rápido. Vamos fazer essa bem pequenininha.
Só molhe um pouquinho de água e farinha. Pronto. Só dar uma limpezinha aqui para iniciar as frituras. Aqui, 3 coxinhas, 3 quibes, papel, um pratinho aqui com papel toalha para poder secar o óleo. Quando iniciar a fritura, gente, não coloque muito de uma vez só, certo? Que isso aí vai reduzir a temperatura do óleo e vai acabar não fritando corretamente, não ficando aquela crostinha gostosa. Vamos ver que esse aqui já está pronto. Já tem uma temperaturazinha boa já. Pronto, gente. Salgado vegano não é muito diferente do nosso salgado convencional, não. Só ele substituiu os itens de origem animal para de origem vegetal. No mesmo esquema. Substituindo gordura animal, né, e botamos o azeite, que é gordura vegetal. Substituímos o caldo de frango, colocamos caldo de legumes. E recheio, somente legumes salteados
com um pouco de azeite e umas ervas. Olha aqui como é que já está esse quibe. Gente, o cheiro tá aqui do quibe, é o que está sobressaindo aqui. Tá o mesmo cheiro do quibe industrializado. Não tem industrializado, que a gente compra nessas lanchonetes por aí. O quibe ele deixa fritar mais do que a coxinha, tá? Porque o quibe, nós utilizamos todas as farinhas cruas, né? Já a coxinha, a farinha dela já é cozida. Né? Fizemos aquele pré-cozimento na coxinha, que isso já dá uma aceleração. Dourou, coxinha está pronta. E essa massa da coxinha, você pode utilizar em qualquer outro ingrediente, em qualquer outro salgado. Ela foi aqui, coxinha é um salgado brasileiro, mas a massa é de origem europeia, essa forma de fazer a massa. E lá é feito com diversos outros recheios, até doces. Eu já cheguei a fazer essa coxinha, né? Vamos continuar como coxinha mesmo, de banana com canela. Cortei a banana redondinha, dei uma selada com um pouco de açúcar até caramelizar e no finalzinho botei canela em pó e recheei. Pense, ficou bom demais. Banana com queijo, faz o mesmo esquema, dá uma seladinha na banana e depois recheia as coxinhas com essa banana. Olha aqui, gente. Só esperar essas coxinhas maiores ficarem prontas. E vocês verem. Para fazer essas duas receitas, rapidinho, não foi não? Não tem muito mistério, é simples. Olha aquela história de dizer, tem gente que diz, a coxinha está crua. Coxinha só está crua se aquele preparo antes da panela ficou com a massa crua, ou seja, não deixou na temperatura correta. A fritura não vai assar a coxinha, ela vai somente dourar, dar aquela crocânciazinha bonita. Isso aqui só mais um pouquinho aqui no fundo. Também você pode fritar naquelas fritadeiras elétricas, tranquilo. Pode fritar na air fry, pode assar no forno. Pronto. Deixa eu abrir aqui um quibe. Olha aqui, ó. Gente, tá bom, viu? Ó, aqui essa coxinha. Não sei se dá pra vocês ouvirem um crocantezinho dela, olha aí.
Gente, até um não vegano come, viu? Pois é, gente, isso aqui foi a aula de hoje. E agradeço ao pessoal aí da Paixão Culinária por ter feito esse convite e ter tomado essa iniciativa de fazer esse curso. Agradeço demais o pessoal aí. Gente, espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisinha, é só me procurar no Instagram que eu tiro algumas dúvidas, dou uma ajuda, dou umas dicas. E é só procurar Chef Cleo Barbosa com 2 F no chef, certo? Então, brigadão, gente. E boa sorte aí para quem está iniciando aí no ramo de salgados.